Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma comissão de obras, serviços públicos, habitação e política urbana. Eu peço para a Débora ler a ata da última reunião, por favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 17ª reunião ordinária. Aos 12 dias do mês de julho de 2017, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva, Marcos Pereira de Paula e Antônio Raimundo Sante, para a realização da 17ª reunião ordinária. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. O presidente solicita a leitura das 14ª e 16ª atas, as quais foram aprovadas por unanimidade. O vereador José Maria Silva justifica sua retirada antes do término da reunião anterior. O presidente dá início à reunião com o tema e convidados sugeridos pelo vereador Antônio Raimundo Santos na indicação 525 de 2017. O mesmo faz a leitura da indicação referente à atual situação do residencial Vitória, as obras de individualização e ligação dos padrões de água e a grande dívida que o condomínio possui com a Copasa. O presidente chama para compor a mesa Luiz Wagner da Silva, síndico do residencial Vitória, José Onofre Rodrigues, representante da Copasa, Almir Rogério Damaso, diretor de habitação da Prefeitura, Dr. Mauro Cunha Azevedo Neto, advogado do condomínio Vitória, e Alaor de Melo, contador. A Caixa Econômica Federal não emitiu nenhum representante. Após as manifestações, questionamentos e esclarecimentos de dúvidas, o presidente declara seu anseio em observar definidos esses problemas citados tanto no residencial Vitória como no residencial Esperança. O debate se prolongou até o final da reunião, com a participação de todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão. A reunião foi gravada em áudio e vídeo e passa a fazer parte desta ata que vai assinada pelos membros da comissão presentes nessa reunião. Câmara Municipal de Itajubá, 12 de julho de 2017. Assinam os membros da comissão. Em votação. Concorda, Sargento Pereira? Positivo, está aprovado. Aprovado. Débora. Participando desta reunião, temos pela Comissão de Obras eu e o Sargento Pereira, e temos também como presentes e o vereador Zé Maria também, que está entrando no recinto agora, e também presente na reunião o vereador Renato, o vereador Sante, o vereador Chico e os nossos funcionários da Câmara, o advogado Dr. Caio e a Débora. Débora, eu gostaria, nós vamos hoje tratar do projeto de lei 4176 de 2017, que autoriza, que pede autorização para a Câmara Municipal para doar terreno de 6.000 metros quadrados para a empresa Cine Colombo. Então, eu gostaria que você lesse o parecer do relator e eu gostaria de comunicar também aos membros da Comissão de Obras que eu fiz um parecer em separado. Então, eu também gostaria que fosse lido o meu parecer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer do relator ao projeto de lei 4.176. Parecer do relator. Relatório. A presente análise tem por objetivo o projeto de lei número 4.176, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Cine Colombo o imóvel localizado na Avenida Dr. Gerson Dias, bairro Estiva, nessa cidade, da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto no regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator. Todo órgão do município, desde que seja conveniente, oportuno e vantajoso para a administração, pode receber e realizar doação, porém, mediante lei autorizativa e com possibilidade de reversão do bem para a administração pública no caso de descumprimento da finalidade do imóvel. É admissível que o doador imponha certas determinações ao donatário como condição da efetivação da doação. A doação de bens públicos imóveis só é consentida se preenchidas algumas formalidades: interesse público devidamente justificado, avaliação do imóvel, autorização legislativa
licitação na modalidade concorrência. Após avaliação de sua oportunidade e conveniência, percebemos que essa doação é proposta para fins e usos de interesse social, cultural, financeiro e de lazer. Como consta no projeto, a perspectiva da criação do cinema é de gerar 30 empregos diretos e 50 indiretos, bem como movimentar os negócios do município e atrair pessoas de toda a região, contribuindo assim para o turismo e comércio local. Ressaltamos que o cinema compõe-se em um dos vários modos de expressão cultural da sociedade. Desde o início do cinema, produtores e diretores do cinema o consideravam como uma poderosa ferramenta para a instrução, educação e reflexão humanas. Assim sendo, percebemos que com a construção de um novo cinema, certamente irá proporcionar lazer e cultura de qualidade para a população. Segundo Orson Welles, o cinema não tem fronteira nem limites, é um fluxo constante de sonho. Com todo o exposto, é importante dizer que o objetivo dessa criação do cinema é de investir em projetos artísticos e culturais visando atender anseios da comunidade que reivindica lazer e cultura. Cabe ressaltar que, com isso, vai contribuir também na geração de empregos, gerando, assim, maiores recursos financeiros para o nosso município. Voto do relator. Ficam demonstrados, assim, a efetiva necessidade, conveniência, relevância e oportunidade da matéria tratada e constata-se que a medida corresponde às exigências de mérito, estando em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a essa comissão analisar. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 4.176 de 2017. Câmara Municipal de Itajubá, 22 de maio de 2017, José Maria Silva, relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Débora, um minutinho, por favor. A última reunião que nós tivemos sobre o Cine Colombo, eu acabei levantando uma questão sobre a questão do uso e ocupação do solo. Então, a comissão do vereador Chico solicitou para a prefeitura que apresentasse esse documento faltante. Não tinha vindo ainda para a Câmara Municipal, não tinha sido juntado no projeto de lei esse devido documento. E aí foi juntado agora, né, recentemente, mas depois nós saímos em recesso, e aí quando voltamos de recesso é que eu tive a oportunidade de ver esse uso e ocupação do solo. Então, eu fiz uma avaliação e percebi que a implantação que foi feita no terreno de 6.000 metros quadrados está equivocada, né? A gente percebe que as escalas que foram colocadas, o terreno é diferente da escala que foi colocada a implantação. Então, como existem algumas medidas aqui na implantação, deu para a gente fazer uma regrinha de 3 e descobrir, por exemplo, que à frente do empreendimento que vai ser construído nesse terreno, tem 129 metros linear e o terreno a ser doado tem 86 metros de frente. Então, é uma implantação equivocada. Então, é difícil a gente avaliar tudo isso, porque a gente não sabe se, de fato, a empresa Cine Colombo está respeitando o uso e ocupação do solo, né? Se está respeitando o nosso plano diretor, porque o plano diretor fala que naquela área ali na prefeitura existem algumas regras para ocupar o solo, né? Então, com essa implantação equivocada em escala diferente da escala do terreno, não dá para perceber se realmente está correto ou não. Então, por este motivo, eu fiz um parecer em separado, e aí eu gostaria de ler, viu, Débora? Eu leio aqui. Bom? Eu vou ler a vocês esse parecer. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer em separado do vereador Marcelo Kraus Rezende ao substitutivo ao projeto de lei 4176/2017. Relatório. Em 11 de abril de 2017, a Prefeitura Municipal de Itajubá
enviou a esta Casa Legislativa projeto de Lei 4176/2017, pedindo autorização para doar terreno de 6.000 metros quadrados para a empresa Cine Colombo. Justifica o prefeito que a doação é para a empresa construir projeto artístico e cultural com a construção de um prédio com 4 salas de cinema, uma excelente praça de alimentação e um amplo estacionamento. 2. Parecer. A Lei Municipal 2948 de 2012, que dispõe sobre doações de terrenos, é clara em seu artigo 2º, inciso 2, que estas doações só podem ocorrer para empresas que se destinam a construções de centros educacionais, centros culturais ou conjuntos habitacionais. A Prefeitura quer doar um terreno para um centro de lazer, que inclui cinema e uma excelente área de alimentação. Estamos, desta forma, contrariando uma lei municipal que não menciona em seu texto permitir doação de bem público para empresa que quer explorar praça de alimentação e estacionamento. Vejam o conceito de centro cultural. Centro tem a sua origem no latim centrum e pode fazer menção a diversas questões. Uma das acepções refere-se ao lugar onde se reúnem as pessoas com alguma finalidade. Cultural, por sua vez, é aquilo que pertence ou é relativo à cultura. Esta noção do vocábulo latino cultus diz respeito às faculdades intelectuais do homem e ao cultivo do espírito humano. Um centro cultural é, portanto, o espaço que permite participar em atividades culturais. Estes centros têm o objetivo de promover a cultura entre os habitantes de uma comunidade. Ou seja, em um centro cultural não existe praça de alimentação. O que costumamos ver em salas de cinema é uma pequena bomboniere onde são vendidos refrigerantes, pipoca, água, chocolate, etc. Sendo a bomboniere um acessório da atividade principal, que é a exibição de filmes cinematográficos. No caso em questão, a construção do cinema é pano de fundo para se justificar uma doação de um bem público para a empresa explorar financeiramente uma praça de alimentação e estacionamento. Verificando o core business da empresa, percebemos que o Cine Colombo explora salas de cinema. Essa é a atividade principal dele. Tanto é que em seu contrato social, a cláusula 4ª diz: a sociedade tem por objeto social tanto matriz quanto as filiais de atividade de exibição cinematográfica, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário e comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. Ou seja, a atividade principal é cinema, com uma bomboniere onde são vendidas balas, bombons e afins. O próprio Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Cine Colombo diz: Código e descrição da atividade econômica principal, 59.14600, atividades de exibição cinematográfica. Código e descrição das atividades econômicas secundárias, 47.21.104, comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes. Código 77.39.003, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes. Outra questão que merece ser discutida é a localização do terreno a ser doado. O terreno está localizado numa AIT, Área de Interesse Tecnológico,
de acordo com a Lei Complementar 008, plano diretor vigente. Estranhamente, o Poder Executivo, que destinou aquela área como de interesse tecnológico, quer doar uma área pública para uma empresa ligada à cultura e gastronomia. Não vejo coerência. Uma outra questão importante a ser discutida é a capacidade econômica e financeira da empresa Cine Colombo. Ele declara, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único, inciso 2 da Lei Municipal 2948 de 2012, que usará recursos próprios para a construção da obra. Declara na carta de intenções que irá investir na obra o montante de 7 milhões de reais. No entanto, em documento juntado no projeto de lei, demonstração do resultado do exercício do ano de 2016, a empresa Cine Colombo teve um prejuízo líquido de R$ 1.022.500,77. É temerário aprovarmos uma doação de um bem público para uma empresa que pretende construir uma obra com recursos próprios sem tê-los. Por fim, recentemente, a Prefeitura Municipal de Itajubá juntou ao projeto de lei o plano de uso e ocupação do solo. A planta baixa, juntada, não está tecnicamente correta. O terreno está em uma escala e a obra, que ali será implantada, está em outra escala. Isso é claramente perceptível pelas medidas constantes na planta. Para se ter uma ideia, o terreno que se deseja doar possui 86 metros de frente e, pelo projeto que foi juntado, a frente do empreendimento a ser construído tem aproximadamente 129 metros de comprimento. Ou seja, colocar terreno em uma escala e a construção em outra escala demonstra um erro técnico que acaba por induzir em erro os membros desta Casa Legislativa. Voto do presidente. Diante do exposto, manifestamo-nos no mérito contrário à tramitação do projeto de lei 4176 de 2017. Câmara Municipal de Itajubá, 7 de agosto de 2017, Marcelo Kraus Rezende, presidente da Comissão de Obras. Bom, temos dois relatórios, um do vereador, que é o relator da Comissão de Obras, vereador Zé Maria, e temos aqui um parecer inseparado do vereador Marcelo, que é o presidente da comissão, e aí eu preciso colocar em votação. É chato porque são só 3, né? E aí coloco em votação primeiro, em respeito ao vereador Zé Maria, o parecer do relator e após o parecer aqui que eu fiz em substituto. Bom, precisamos votar. Pois não, ele coloca em votação. Zé Maria, qual o seu voto? Senhor presidente, permite? Eu estou aqui só explicar aos senhores, né? Eu estou aqui como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, porque o presidente da comissão, o vereador Marcelo Kraus, encaminhou um ofício colocando essa questão do projeto de uso e ocupação do solo. Por essa razão é que eu estou aqui presente. Eu queria só fazer uma observação e uma sugestão. Primeiro, o projeto deu entrada nessa casa 18 de abril de 2017, com pedido de urgência. E depois, dia 19 de abril, o dia seguinte, o prefeito encaminhou um ofício pedindo juntada de documentos que estavam faltando no projeto. Dia 26 de abril, 8 dias depois, enviou um outro ofício pedindo juntada de mais documentos faltantes no projeto. Dia 5 de maio, o prefeito mandou outro ofício pedindo juntada de mais documentos que estavam ausentes no projeto.
No dia 29 de maio, o prefeito enviou outro ofício pedindo a juntada de mais documentos ausentes no projeto. E no dia 7 de julho, um mês depois, apresentou esse projeto do uso e ocupação de solo, que era o que faltava, o último documento que faltava. Isso em regime de urgência. Quer dizer, o projeto estava incompleto e foi completando ao longo de 4 meses. E do penúltimo para o último, para a juntada desse documento, a pessoa que elaborou esse projeto, o profissional que elaborou esse projeto de uso e ocupação do solo, demorou mais de um mês, de dia 29 de maio até 7 de julho. E, pelo que eu vi, é necessário juntada de uma revisão desse projeto aqui, em função dessa observação que foi feita pelo presidente, o vereador Marcelo Kraus. Então, qual é a minha sugestão? Tem um projeto do relator, do vereador Zé Maria, tem um projeto em separado do presidente. Minha sugestão é que suspenda essa votação, por enquanto, até que se complete isso, porque se colocar em votação agora, isso aqui perdeu a finalidade. Já não passa mais pelas comissões. Então, não vamos saber como é que vai ser o uso e ocupação do solo correto. Esse, como já foi observado, está errado, né? A área do terreno, dos 6 mil metros, está numa escala e a ocupação está numa escala diferente. Isso que deu diferenças no projeto. A informação que a gente tem é que a pessoa que fez esse projeto, ao conhecer o local, depois desse projeto, disse, olha, eu vou ter que refazer aquele projeto, porque eu não sabia que tinha um lago aqui, esse negócio tem que inverter, essa área como é que chama de lanchonete ali? Praça de alimentação tem que ser voltada para o lago, tal, nós vamos ter que refazer. De qualquer forma, o prefeito vai refazer esse projeto para aproveitar a declividade do terreno, tal, para fazer um projeto mais adequado para aquele local. O cara que fez esse projeto, foi contratado para isso, fez mais com o intuito de respeitar o pedido, respeitar a lei. Na realidade, vai ser feita uma outra coisa. Se isso for votado agora, perde a finalidade. A comissão já não vai ver mais esse projeto, nem em plenário cabe ver o que vai ser feito realmente como uso e ocupação de solo. A minha sugestão, como estranho a essa comissão de obras, né, é que se suspenda até que seja colocado o projeto de uso e ocupação de solo correto, e aí talvez nem vai haver necessidade de ter 2 pareceres, ou se tiver, pelo menos vai ser conhecido o projeto correto de uso e ocupação de solo. Obrigado. Aliás, obrigado, vereador Chico. Aliás, eu tomei o cuidado de ligar para esse arquiteto que aparece aqui, o nome dele, Jaime Lago Mestier, lá de São Paulo, na Alameda Casa Branca. Eu liguei para ele, não consegui falar, mas depois, na hora do almoço, ele acabou me retornando. E aí ele me disse que quando ele foi realmente fazer essa implantação, eles só mandaram o desenho para ele do terreno, mas não tinha nem as medidas. Então, faz aí a implantação desse projeto, tal, enfim. Então ele acabou fazendo e mandou isso. Mas ele, por telefone, ele me disse que realmente depois ele veio aqui em Itajubá conhecer a obra, o terreno que está aí nesse projeto para doação, e ele viu toda essa questão de declividade, isso, aquilo, e que ele teria que realmente refazer todo o projeto. Então, bom, eu coloco em discussão aí o que o senhor acha, vereador Pereira, vereador Zé Maria, o que a gente poderia fazer. É uma discussão aqui de comissão para a gente tomar uma decisão. Presidente, eu posso só encerrar minha participação com uma observação. Pode alguém falar assim, mas passou pela Comissão de Constituição, eu e o Renato, o vereador Renato, fazemos parte, e vocês não viram isso? Não vimos, porque a hora que a gente abre o desenho, está lá o terreno de 6 mil metros, e o espaço ocupado, aparentemente, está tudo certo. Então, ele entregou o documento, entregou. A área está ocupada, está dentro dos limites de 6 mil metros, está. A Comissão de Constituição se limitou a ver isso. Não entrou no detalhe de pegar a régua e tal, porque acho até que seria mais responsabilidade da comissão que olha mérito, comissão de obra. Então, só justificando, né, o porquê que nós aprovamos já essa questão, já não tem mais nada a ver com a Comissão de Constituição e Justiça, está aprovado já esse projeto, parecer pela comissão. Obrigado.
Senhor presidente, boa tarde. Companheiros vereadores, pessoal da Câmara, boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida, quem sabe pode estar me respondendo. Esse documento aí, ele trata-se de um croquis. É um croquis. Ele não é a planta que será realizada, eu acredito que não, porque pelo que eu estou entendendo, não existe a doação do terreno, então ninguém pode prever isso, não é assim que funciona? Como, desculpe? Não. Eu estou querendo entender assim, ó, isso aí seria um planejamento, seria um croquis. Logo depois, né, que há a doação, aí existe, sim, aí tem que ser feito, né, eu acredito, a planta, não é isso? É apresentado lá, eu acredito que tem um departamento dentro da prefeitura que vai fazer isso. Isso que eu quero entender. Sim, esse plano de uso e ocupação do solo que a lei de doação prevê, que é um dos documentos essenciais para passar por aqui pela Câmara, a lei fala que a prefeitura ou a empresa que está recebendo essa doação precisa, de fato, mostrar para a Câmara Municipal o uso e a ocupação do solo. Então, aqui a gente precisa ter conhecimento de como vai ser feita a implantação do cinema, dessa praça de alimentação, desse estacionamento. O que vai ser apresentado depois, lá para o departamento que aprova o projeto, é o detalhamento do que foi apresentado aqui. Então, assim, eles não podem apresentar uma coisa hoje e depois, lá na frente, apresentar uma coisa completamente diferente, senão não justifica, né? Eles têm que apresentar aqui na Câmara Municipal o uso e ocupação do solo de forma correta. Esse projeto é o arquitetônico. Isso daqui é um esboço, sim, é um esboço, mas do que será de forma real construída, né? Então, você faz um esboço, um estudo inicial, dizendo isso vai ser construído. E aí, depois, eles fazem todo o detalhamento do projeto e apresenta para ser aprovado lá no departamento da prefeitura. Mas é de suma importância que a gente saiba, efetivamente, o que a gente está doando, né? A gente está doando um terreno e, nesse terreno, vai ser construído isso, né? Então, a gente precisa ter ciência de forma correta do que realmente vai ser construído. A dúvida é o seguinte, mas isso então ele pode ser alterado depois no projeto final. Não deveria ser alterado. Não deveria ser. Porque então, isso a partir de agora é em cima disso, então. É o que a gente precisa garantir. É o que a gente precisa garantir, porque a gente vê aqui um uso e ocupação errado. Então, a gente fala, bom, mas como que vai passar aqui na Câmara Municipal uma coisa completamente errada, que a gente olha de olhos, assim, eu não preciso entender muito de engenharia para saber que isso daqui está errado. Você faz uma regra de 3 simples e descobre que a frente do empreendimento que eles querem construir tem 129 metros lineares e, na realidade, a frente do terreno que a gente está votando aqui para doar ou não tem 86. Então, isso daqui está completamente equivocado, né? Esse é o problema. A gente só precisa que eles nos mandem o uso e a ocupação do solo de forma correta, né? Porque a gente não consegue garantir aqui, saber, muitas vezes, se eles estão respeitando o zoneamento lá, que fala que a taxa de ocupação tem que ser tanto, a área verde tem que ser tanto, isso e aquilo. A gente não consegue visualizar isso, né? Boa tarde, vereador Marcelo Kraus, presidente dessa comissão. Vereador Pereira, membro, vereadores convidados. Eu só acho o seguinte, eu não sou engenheiro. O senhor também, presidente, o senhor também não é engenheiro.
Às vezes, o que o senhor pode estar falando, também para nós também não interessa, porque não é a sua formação. Então, nós estamos voltando aqui a presença de uma pessoa da prefeitura para conseguir explicar para nós o projeto, como foi feito, sobre o departamento de parcelamento, aprovação e ocupação do solo. Então, essa pessoa poderia estar esclarecendo aqui para nós, vereador Renato, querido do prefeito. Vereador Chico, parabéns, o senhor passou pela sua comissão, e eu vejo que o senhor não está com vontade de amarrar o projeto, o senhor está vendo horizontes aí futuros para que essa obra desse cinema, não interessa se é de frente para o lago, se a praça de alimentação vai ser do outro lado, vai ser para cá, mas eu parabéns para o senhor aí, que a gente vê que o senhor está bastante satisfeito com o andar da carruagem até agora. Eu só quero falar uma coisa, senhor presidente. Nós estamos nessa casa. O senhor disse sobre praça da alimentação. A gente vê os grandes cinemas aí. O senhor vê Bombom, Chicretes. Nós estamos no século XXI. Eu não estou falando de Cine Presidente mais, não. O Cine Presidente já demoliu, já acabou. Os cines que nós tínhamos aqui em Itajubá. O cine que a gente tem aí, que não atende à capacidade. É um cinema que é escondido, que ninguém sabe. Então, praça de alimentação. Eu acho que tem viabilidade de ter uma praça de alimentação. É uma área cultural, uma área de lazer. E outra coisa também, estacionamento. Qualquer shopping grande que você vai no cinema, vai no teatro, você tem que pagar estacionamento. Você não coloca seu carro de qualquer jeito na beira da rua, você nem vai usar espaço. Hoje, na feira de domingo, você paga estacionamento. Não é, vereador Santos? Você vai lá e paga o estacionamento em qualquer lugar. A Zona Azul está para voltar aí na cidade. Então, por que lá também não poderia pagar o estacionamento, ter uma área de alimentação? Então, nós estamos falando em século XXI, no qual vários cinemas de várias cidades aí hoje estão lá como um espaço cultural, menos cinema. Então, eu não posso, só me desculpe, senhor presidente, eu não posso, como vereador, opinar na parte de engenharia. É o salutar, da onde vai tirar esse dinheiro para a construção, não sei. Não sei qual a fonte que esse empresário tem para montar esse cinema. É salutar a construção desse cinema, que vai trazer impostos, vai trazer emprego para a cidade. Nossa cidade está precisando de emprego. Vê uma notícia ali, o prefeito vai trazer tal empresa. A cidade toda se alvoroça. Eu recebo no meu gabinete todos os dias, os senhores também recebem, currículo de pessoas querendo um emprego, querendo trabalhar. Pai de família com criança que não pode comprar um leite. E nós precisamos de emprego. Então, nós não podemos aqui nessa casa, por medidas, e eu tenho certeza que a Prefeitura Municipal, dentro da Secretaria de Planejamento, não vai deixar construir esse teatro da forma, não, essa é a forma certa. Tenho certeza que vai ter uma forma correta, uma forma da lei. Eu já vi vários projetos, vários esboços, que você vê, não é a realidade. Quando você vê o terreno, mas não é a realidade do que pode ser construído no terreno, do jeito que pode ser construído. É um esboço, é um projeto. Estou cansado de ver isso. Já vi lá no Rebojão, uma praça que seria construída de uma forma, o terreno não ajudou, o relevo foi construído de outra forma. E teve mudanças. E teve aprovação da Secretaria de Planejamento. Então, eu não posso, no andar da carruagem, o senhor me permite, presidente dessa comissão, não só o projeto chegou até esse momento, todos os documentos que foram pedidos foram mandados para análise. Então, eu, como relator dessa comissão, o meu voto vai ser favorável para que o projeto continue tramitando aqui nessa casa. Muito obrigado. Vereador Zé Maria, obrigado pelas colocações.
Eu só também gostaria de fazer algumas. A lei, que é uma lei que foi aprovada por esta casa, que é a lei de doações, fala que as doações de bem público só podem ser feitas a empresas que incentivam a cultura. Então não sou eu que sou contra o cinema, a vinda do cinema, de forma alguma. Eu só estou indo de encontro com a lei municipal. Eu só não quero contrariar uma lei municipal. Então, se o prefeito quer doar um terreno para que se construa cinema e praça de alimentação, então que ele mude a lei. Né? Porque nós, aprovando esta doação, a gente está aprovando uma doação para um empresário construir uma praça de alimentação e explorar bares e restaurantes. Então, daqui a pouco, o Robson, lá do restaurante Robson, o Vadinho, o restaurante Casa Grande, enfim, vários restaurantes que possuem aqui em Itajubá, daqui a pouco os proprietários desses restaurantes vão também lá na prefeitura exigir que o prefeito doe uma área para eles construírem um restaurante deles. Né? Então, a questão é de legalidade, a questão é que nós temos uma lei municipal que fala que as doações podem ocorrer para empresas que incentivem a cultura, ou para centros educacionais, ou para conjuntos habitacionais. Então é muito clara, a lei fala que é educação, cultura e habitação. Não fala em praça de alimentação, não fala em doação para uma pessoa construir e explorar restaurante e bares. Né? Eu não sou contra a vinda do cinema, não. Eu sou contra a forma como está sendo feito isso. Eu acho que se o prefeito quer realmente fazer uma doação para uma empresa de cinema, construir 4 salas de cinema, que então sugiro ao prefeito que doe esse terreno que ele está querendo vender, atrás do Palácio 26 de Fevereiro, que é aqui no centro da cidade, para se construir então as salas de cinema, não é? Mas salas de cinema, não restaurante, não bar, não estacionamento, para esse empresário ele explorar não só as salas de cinema, como todo esse restante, né? É um perigo estarmos aprovando um projeto desse que até pode ser depois questionado na justiça. Né? Hoje em dia, esses cinemas estão mais modernos? Sim, estão. Né? Mas a gente vê esses cinemas mais modernos, muitas vezes, em shopping center, que aí o shopping center tem praça de alimentação. Não é o dono do cinema que tem praça de alimentação. O senhor vai no shopping de Pouso Alegre, onde é o Cine A, o Cine Colombo, lá dentro, no espaço onde ele paga aluguel, existe as salas de cinema e existe uma bomboniere. A praça de alimentação é do shopping, não é do cinema. Né? Então, eu acho muito temerário aprovarmos. Isso é uma questão, e por isso que eu fiz esse meu parecer em separado. Mas, voltando à questão, a gente precisa realmente definir se a gente espera e pede para o prefeito enviar um novo plano de ocupação do solo, ou se a gente vota os pareceres para eles serem lidos na reunião da sessão de hoje à noite. Presidente, gostaria de fazer uma colocação relacionada ao que Vossa Excelência coloca, relacionados o senhor, estou notando que vai muito para o lado da cultura, né? E nós temos que ver 2 aspectos aí também, fim de uso, né, de interesse para lazer e a parte social também. Né, eu acredito... Doação não fala lazer e... Ela não cita. Não, de forma alguma. A lei é clara
que a lei de doação é clara ao falar que você pode destinar, essas doações só podem ocorrer para empresas que se destinam a construções de centros educacionais, centros culturais ou conjuntos habitacionais. A lei é clara. Ela não fala de lazer, não fala nada disso. Eu estava conversando aqui com o vereador Renato aqui, a possibilidade disso ser corrigido, né? E parece que se torna uma coisa fácil, né? De ser corrigido. Eu voto também pela continuar essa tramitação, levar a plenário, né? Para que possamos estar discutindo isso juntos. Eu acho que seria interessante dessa forma, para que aí sim, né? Apresentando, mas fica essa ressalva, né, de estarmos apresentando isso aí, né, corrigido, e possamos, todos juntos aqui, estarmos resolvendo isso. Nós só precisamos, vereador Sargento Pereira, de votar o parecer do vereador Zé Maria ou o parecer meu, porque, independente de ser o meu ou dele, serão lidos, mas a gente precisa saber qual é o parecer que a Comissão de Obras votou favoravelmente. Mantenho pelo do vereador Zé Maria. Débora, então o parecer que foi votado favorável é do relator Zé Maria e eu gostaria que constasse também o meu parecer para ser lido na reunião. Tá bem? Bom, mais nada a ser tratado. Eu não sei se isso pode, né? Teria que ver com a casa aí, de apresentar também a sua, não sei se você vai poder estar lendo isso, não, ou se vai poder... Sim, na reunião, na sessão, será lido ambos os pareceres. Vereador Santi. O parecer oficial é do relator, vai ser lido, mas poderá ser lido em parecer separado do vereador, também na reunião. Agora, independente disso, senhor presidente, o senhor pode fazer, no momento, o requerimento verbal à mesa para aprovação do plenário, solicitando a correção do projeto antes da votação do projeto. O senhor pode fazer um requerimento. Se o plenário aprovar o requerimento para que seja corrigido o projeto antes da votação, ele irá e o prefeito manda a correção do projeto e aí sim vota correção. Bom, nada mais havendo a tratar, encerro a reunião de comissão. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença.